Olá pessoal, eu sou a Índio Medrado com um novo vídeo da série Falando de Deus. E essa semana eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para que eu pudesse trazer para vocês. Eu queria uma palavra que falasse primeiro comigo e depois para falar com vocês, e Ele deu. E o título da pregação é O desconforto, as provações nos fazem crescer. Eu estava assistindo um vídeo na internet do rabino Abraham Twersky. E ele estava falando sobre a vida da lagosta, o crescimento, como que ocorre. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver? Então vamos lá. A lagosta, ela é um animal de consistência mole. E ela vive dentro de uma concha. E essa concha, ela é dura e ela não expande. E quando a lagosta cresce, pela a concha não expandir, ela se sente sob pressão. Ela se sente desconfortável. E então o que ela faz? Ela vai para debaixo das pedras, ela sai da zona de conforto dela, vai para debaixo das pedras, se desprende dessa concha, se liberta e aos pouquinhos ela produz uma nova casca. Quando ela produz essa nova concha, ela nada, volta para suas atividades normais e até ela crescer novamente. Quando isso acontece, novamente, ela vai para debaixo das pedras, sob pressão ela se liberta daquela concha e aí ela espera até vir uma concha nova. E isso vai ocorrendo até ela não crescer mais. O que nós concluímos aqui? Nós concluímos que o estímulo para a lagosta crescer é o fato dela se sentir sob pressão, é o fato dela se sentir desconfortável. E o que nós entendemos com isso? Que momentos estressantes, sob pressão, momentos que nós saímos fora da nossa zona de conforto, são momentos que nos permitem crescer, como aquela lagosta. Deus, Ele nos permite andar no vale, andar sob pressão, passar por provações. Ele nos permite tudo isso para que nós cresçamos, para que nós ficamos adultos na fé. Amém? E para falar sobre essas provações, eu busquei no livro de Gênesis 22, do versículo 1 ao 18. Gênesis 22, versículo 1 ao 18. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão.
Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, Deus aqui, ele prova a Abraão. A história de Abraão é uma história muito conhecida, ela é uma história de provações. No versículo 1, já diz: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Deus aqui está provando a Abraão. Irmãos, toda a Bíblia, se vocês perceberem, ela é repleta de pessoas que foram provadas. E por quê? Por que que Deus nos prova? Por que que Deus prova os crentes? Porque Ele quer que nós cresçamos na fé. O crente, na verdade, é como se fosse uma pedra bruta, que passa pela provação e aí ele passa pela provação, lá ele é lapidado e se transforma numa pedra preciosa. E Deus, irmãos, nos prova constantemente. Mas atenção, provação é diferente de tentação. A provação, geralmente, ela vem em forma de problemas. Sabe aqueles problemas que não nos deixam dormir? Um problema com o financiamento de uma casa, perde-se o emprego, problemas emocionais. Essas são as provações. E com a provação, a nossa fé, ela é provada e nós crescemos espiritualmente. Em Tiago 1, versículo 2 a 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Já a tentação é quando somos seduzidos pelo mal e levados a pecar. Em Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Deus não tenta ninguém. Tentação são ciladas, são armadilhas do nosso inimigo. E ele nos tenta por muitas coisas, e uma delas é a cobiça. Então, se o inimigo percebe que nós amamos ao dinheiro, mais que qualquer outra coisa, ele vai nos tentar ali. Se ele percebe que o nosso amor está em carros, ele vai nos tentar ali. Então, a nossa tentação, ela trabalha com a cobiça. A tentação, ela vem para nos derrubar. Já a provação, ela vem para nos aproximar de Deus. Amém? O versículo 2 diz: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. No caso de Abraão, era muito difícil para ele entender esse tipo de provação. Porque, se os irmãos lembram, sua mulher Sara não podia ter filhos. Os dois já eram de uma certa idade, não podiam, ela era estéril. E Deus vai e promete um filho para Abraão. E depois ele promete, ele dá esse filho, depois ele quer sacrificar. Então,
Para Abraão era muito difícil de entender, mas Deus estava provando a fé dele. Se fosse você já pensou nisso? Você entregaria o seu filho? Já pensou? Difícil, né? Abraão, embora ele achasse difícil de entender, eu creio que ele achava difícil de entender, ele obedeceu. Irmãos, quando Deus manda a prova em nossas vidas, é sempre para nossa melhora, nunca para nos destruir. As provações, elas vêm para aperfeiçoar o nosso caráter, amém? É interessante como, quando estamos na provação, começamos a discutir com Deus, choramos e perguntamos: por que é que nós estamos passando por isso? Por que essa doença novamente? Ontem eu estava doente, agora estou doente novamente. Por quê? Eu não mereço, eu estou cansada. Muitas vezes nós queremos fugir como Jonas, desaparecer. Muitas vezes não queremos ver ninguém, nos sentimos muito sozinhos. Sentimos que as provações são muito pesadas para nós. Nós não queremos ser provados, mas Deus trabalha em nossas vidas por meio de provações. As provações, às vezes, são longas e elas parecem não ter fim. Mas eu vou te dizer uma coisa, elas têm fim sim. E quando menos a gente espera, elas terminam. Aguenta firme aí, aguenta em nome de Jesus. Persevera, 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 tenha fé e creia que no final o vale está próximo e você vai receber a sua vitória. Amém? Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, irmãos, Abraão não discutiu, não pestanejou, ele obedeceu. No outro dia ele se levanta, pega seu filho, pega seu primo e vai para onde Deus mandou. E Deus continua a provar. E mais alguma coisinha. Não existe idade para ser provado. Novo ou velho, você é aprovado. Abraão tinha 100 anos. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Mesmo sendo provado, mesmo Deus pedindo pelo seu filho para ser sacrificado, Abraão confia, porque ele diz: depois de adorarmos, voltaremos. Ele não disse: talvez voltaremos. Ele afirma: voltaremos, porque ele conhecia Deus, ele sabia do Deus que ele estava falando. Nas provações, irmãos, faça como Abraão, adore a Deus, confie no Senhor, porque a tua vitória é certa. Amém? Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E se você estiver debaixo de um propósito de Deus, você vai andar no vale, passar por provações, você vai sair dali moldado por Ele, com a vitória nas mãos em Cristo Jesus. Amém? Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, igreja. E os dois continuaram a caminhar juntos.
Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos na prova, nós nos sentimos num beco sem saída. Vem um e pergunta, e agora o que você vai fazer? O que está acontecendo? E agora para onde você vai? Mas a nossa resposta para todas essas indagações deve ser: Deus proverá, o Senhor proverá, porque Ele é Deus, amém? Confia, simplesmente confia. Quando nós estamos sendo provados, é muito difícil. Porque desde pequenos, eu estive pensando, desde pequenos nós somos ensinados que para tudo tem um propósito. Se eu quero aprender a ler ou a escrever, eu vou para a escola. Se eu quero ter um sustento, eu preciso trabalhar. Eu vou ao cinema para assistir um filme, então tudo tem um propósito. Mas na provação, não tem. Nós não sabemos por que estamos sendo provados. Nós não sabemos para quê, nós não sabemos o final e isso nos enlouquece. E aí começamos a falar com Deus: por que o Senhor agora está me tirando aquilo que o Senhor me deu? O Senhor me deu vitória e agora está me tirando. Por quê? Quanto tempo isso irá durar? Mas talvez a gente não saiba a resposta para isso. Mas tem uma coisa só que precisamos saber. Quando a prova terminar e formos aprovados por Deus, não tem homem, não tem o inimigo que tire a nossa vitória de nossas mãos. Não tem inimigo que impedirá de nós recebermos a nossa vitória que está em Cristo Jesus. Amém? Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Eu fico tentando entender ou imaginar como Abraão se sentiu ali fazendo aquele altar, arrumando a lenha para colocar o seu próprio filho ali em sacrifício. Eu fico imaginando Isaque ali amarrado pelo seu pai, o que ele pensou, como ele se sentiu. Eu fico também imaginando a surpresa de Abraão e Isaque quando o anjo bradou do céu: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Imagine o alívio e a alegria que eles tiveram. Deus testou Abraão e ele foi provado. Abraão mostrou que Deus era mais importante em sua vida, ainda mais importante que o seu próprio filho. Versículo 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E Deus falando mais para Abraão. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E Abraão foi provado e passou no teste. Eu não sei o que você tem passado, nem a sua aprovação. Mas creia que Deus só prova aquele que Ele ama. Deus só prova aqueles que Ele quer ter uma experiência com Ele. Só é provado aquele que Deus quer ensinar. Então, irmãos, se você estiver passando por uma provação, se você estiver sendo provado, fique firme, com seus olhos fixos no Senhor. Segura, tenha paciência, persistência, que logo você receberá a sua vitória. E eu gostaria de terminar essa pregação com esse versículo que está em Provérbios 27, 21. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto
à prova. Amém? Fiquem com Deus. Esse é o final da nossa pregação. Espero que tenha falado com vocês da mesma forma que falou comigo. Um grande beijo e até a próxima palavra.